Olá, nessa edição da TV Espaço Homem, estamos comemorando festivamente a nossa edição 200 do portal Espaço Mulher Informa, junto com o blog Espaço Homem, sem interrupções. E a nossa entrevista hoje vem em traje de gala. Nós precisamos saber como é que nós vamos agir e reagir quando estamos sendo cobrados por uma dívida, uma execução, se antecipadamente nós queremos fazer uma ação por estarmos discordando do que se apresenta para nós. Enfim, nós vamos entender um pouco mais do que é uma perícia judicial contábil. E hoje nós estamos na sede da Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo, e a nossa entrevista é com o professor Eduardo Teuide Júnior, e especialista em perícia judicial contábil. Seus cumprimentos aos nossos internautas. Elizabeth, boa tarde a todos os internautas. Agradeço pela oportunidade que está sendo nos oferecida para prestar alguns esclarecimentos. Espero aos internautas poder tirar pelo menos as principais dúvidas, sobretudo em relação aos seus direitos para se defender muitas vezes de abusividades que o sistema financeiro impõe aos consumidores. Professor Eduardo, para quem não escutou a sua outra entrevista anterior e agora ele assiste, conte-nos assim, como é que o senhor fez essa opção, optou para ser um perito judicial contábil, se isso lhe traz uma grande realização profissional? Bom, sou formado em Ciências Contábeis há 27 anos, também sou formado em Administração de Empresas. O trabalho de um perito contábil, embora ainda poucas pessoas saibam, é auxiliar o juiz ao proferir sentenças que tenham como matéria ciências contábeis, parte financeira, quer seja familiar, quer seja empresarial, entre outros. Do ponto de vista de consumidores, o que nós podemos aprender e considerar a importância da perícia judicial contábil, onde o senhor pode ingressar na nossa vida, antes ou depois do processo? Bom, o novo Código de Processo Civil, ele tem em seu artigo 330, o parágrafo 2º, todo mundo hoje tem internet, pesquisa no Google, vai poder observar que este Código de Processo Civil, ele estabeleceu algumas regras para instruir ações revisionais. Então hoje, para você entrar com uma ação revisional sobre qualquer tipo de financiamento, quer seja capital de giro, financiamento imobiliário, de veículo, empréstimo pessoal, consignado, etc. e tal, ele precisa ter um laudo antes mesmo de distribuir a ação, de forma tal esse laudo apresente a separação do que é controverso do que não é controverso. Controverso e incontroverso. O juiz precisa entender claramente, porque o juiz ele entende de leis, o juiz ele não entende de contabilidade, ele não entende de fazer contas. Cabe ao perito, que como auxiliar do juiz, fazer essa separação de forma tal o consumidor, quando ingressar, recorrer ao judiciário para discutir algum ponto que ainda tenha dúvidas em relação ao que está sendo cobrado, ele possa continuar a manutenção do pagamento do que nós chamamos de incontroverso, ou seja, aquele ponto que não existe nenhuma dúvida em relação aos valores que devem ser pagos. Deste modo, ele não sofre as multas moratórias, ele não entra em moratória, não pode sofrer uma ação de execução, o processo ele fica, digamos assim, paralisado enquanto o mérito é discutido. Então a execução ela não pode ter continuidade enquanto está se discutindo essa questão de mérito, ou seja, a parte do controverso. Então esse artigo 330 ele foi muito bom no sentido de proteger o consumidor, e poucas pessoas sabem disso. Por isso que a gente está aqui para orientar as pessoas sempre buscar um perito contábil, até mesmo antes de falar com um advogado, para que ele possa analisar o seu contrato, verificar se há abusividade ou não, tá? Não que necessariamente todo contrato tenha abusividade, o perito ele vai dizer para você se há e se vale a pena você fazer esse laudo. A partir do momento que você de posse desse laudo, você vai ter um mapa do que é correto e do que não é correto no seu contrato. Leve ao seu advogado de confiança,
que poderá ingressar com a ação e será obrigatória a apresentação desse laudo. Isso do ponto de vista pessoa física. Agora, tantas pessoas aí com MEIs, né? Microempreendedor individual, uma grande remexida, digamos assim, de como é que essas pessoas vão ter agora novas, ou não sei se oportunidades ou dificuldades, né, na mudança das leis. Agora, quais são os principais crimes, coisas que possam ocorrer na vida das MEIs, que tenha que se optar, de repente, pela presença da perícia contábil antecipadamente? A MEI é uma nova forma societária que foi estabelecida recentemente, que é o microempreendedor individual, e que não difere das demais pessoas jurídicas nos riscos que ela está correndo sobre a matéria de direito financeiro. Então, hoje nós estamos tendo uma avalanche da abertura de MEIs, por um lado, em razão do desemprego alto, muitas pessoas optaram por abrir seu próprio negócio, buscar uma atividade profissional, buscar uma renda. Elas devem ter cautela na tomada de empréstimos, sobretudo no sistema financeiro nacional. Isso é um ponto que a gente sempre vem alertando, tá? As taxas de juros normalmente praticadas, elas são, salvo engano, a maioria delas são proibitivas. A MEI não está isenta disso, a MEI não está isenta. Então, todo cuidado é importante ser tomado para que a pessoa faça um empréstimo que a gente chama, que vai contribuir com a sua atividade profissional. Uma das coisas interessantes, eu até recomendo, se você me permite, Elizabeth, indicar um documentário que foi produzido pelo neto do saudoso Dr. Antônio Hermílio de Moraes, chama-se Novo Capitalismo. E neste documentário ele fala sobre o aval solidário. O aval solidário é um instrumento fantástico que está permitindo pequenos empreendedores, microempreendedores, tomarem empréstimo com taxas efetivamente baixas. Não que muitas vezes a grande mídia apresente como taxa de juros baixa, mas não é. Então isso é uma coisa bastante interessante, deve ser, na minha opinião, divulgado e expandido. Certo, depois o senhor passa o link, por gentileza. Perfeito. E junto ao seu currículo nós colocaríamos como sugestão de leitura, Tá ok? Bom, agora estamos ainda pensando nesses microempreendedores, microempreendedoras, né? As mulheres também estão aí à frente. E há momentos, então, que a pessoa progride muito com a família. Então, eu ouço pessoas dizerem que o troco é dado no bolso, né? A parte contábil, muitas vezes, ela não é muito bem organizada, resolvida, não é mesmo? E aí tem algumas coisas que acontecem também, que não são muito agradáveis. Às vezes algumas multas, né, de fiscais, que a gente não entende direito como é que foi que chegou lá, calculou. Eu estou com dívida não sei aonde, como o senhor acabou há pouco de dizer, né? Quer seja desde o IPTU da loja, enfim, tem tantas outras coisas que os tributos, né, municipais, estaduais, federais estão onerando também e abusando pela inexperiência das pessoas microempresárias e microempresários. Que o senhor tenha a nos aconselhar sobre isso. Bom, Elizabeth, acho que você tocou num ponto muito importante, eu até agradeço pela pergunta. Nós, peritos contábeis, ficaríamos muito gratos se no ensino fundamental fosse adicionada a disciplina da educação financeira. Iria ajudar muito as pessoas que, quer sejam empresárias ou não, a educação financeira deveria fazer parte do rol de disciplinas obrigatórias. Mas, infelizmente, como ainda nós não temos essa realidade, não nos resta outra alternativa senão buscar orientar as pessoas. Hoje, os contadores, infelizmente, eles estão muito focados o que a gente chama de manicômio tributário. Nós vivemos uma loucura de tributos, uma sobrecarga absurda, e eles ficam basicamente sendo burocratas. Eles emitem guias e enviam essas guias para os empresários pagarem. A questão da assessoria, que seria a função básica de um contador, praticamente foi abandonada. Com raríssimas e honrosas exceções, você não vê o contador indo até a sua empresa para discutir o balanço da sua empresa e o que seria melhor de tomar decisão em relação à liquidez,
até que ponto a empresa deve buscar um capital no sistema financeiro, o que é uma taxa que é compatível, uma taxa de juros que é compatível à rentabilidade do seu negócio. Então tudo isso deveria ser o papel do contador junto do empresário para orientar na tomada de decisões futuras. Isso não ocorre. Na medida do possível, a gente procura orientar os empresários no sentido de que saiba filtrar, saiba fazer um fluxo de caixa de pagamentos, o que é muito importante, saiba fazer uma pesquisa de mercado antes mesmo de abrir o seu negócio, para que ele possa ter uma chance de êxito maior. Hoje, 80% das empresas abertas, elas encerram suas atividades em até 2 anos. Isso é um número muito triste, mas são diversos variáveis, mas as principais: falta de educação financeira, falta de conhecimento da contabilidade da empresa. A ciência contábil é uma coisa fantástica. Se as pessoas pelo menos conhecessem o básico, fazer a leitura de um balanço patrimonial, de um demonstrativo de resultado, muitos fracassos empresariais seriam evitados. Ok? Não sei se eu posso ter orientado um pouco, pelo menos a respeito da importância da parceria entre a contabilidade e o empresário. Foi muito excelente. Agora, veja, tanto homens quanto mulheres hoje estão com alguns problemas, como o senhor falou há pouco, do endividamento. Principalmente pessoas idosas que vão lá, pegam aqueles empréstimos consignados, não entendem nada das taxas. E, infelizmente, tem alguns bancos que estão mesmo dando golpe nas pessoas, né? Então, é verdade que, recentemente, no TJ de São Paulo, foi considerado uma decisão extraordinária, né? Que um idoso ficou comprovado falso empréstimo para esse idoso. E também há um outro estudo que mostra que uma advogada tentou de todos os meios fazer provas da falsa dívida, de venda de falsa dívida dela para fundos, né? Só que esse idoso, recentemente, ele ganhou a ação e, extraordinariamente, o TJ encaminhou esse banco para investigação no Ministério Público de São Paulo por crime financeiro. Bom, as pessoas que entendem um pouco mais sabem que esses crimes, eles são contra a economia popular, é uma coisa muito grave o que sucede. O que o senhor pode explicar para nós é quem está se sentindo nessa situação. Não é contador, não é perito, mas olha, eu não gastei isso, eu não entendo isso, isso é uma exorbitância, não tem nem como pagar aquele valor muitas vezes. Qual é o procedimento? Ela primeiro vai procurar um contador, vai procurar um perito, inicialmente, para depois propor a ação, porque o judiciário demora tanto também, né, gente? O senhor acabou de dizer que muitas vezes os juízes não entendem também essa área financeira contábil. Exato. O que encurta o caminho aqui? Vamos pensar nisso. Elizabeth, mais uma vez eu agradeço por mais essa pergunta importante. Afinal de contas, hoje nós temos 62 milhões de brasileiros negativados nos órgãos de crédito. Se nós temos uma população ativa por volta de 98 milhões, nós estamos falando de mais de 50% da população ativa, ela já está negativada. E há outros milhões que, embora ainda não negativados, estão com dificuldades para saldar seus empréstimos. O Brasil, infelizmente, ele é um país que tem baixíssima concorrência no sistema bancário. Nós temos basicamente 5 grandes bancos de varejo. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos são mais de 5 mil bancos. Isso se reflete nas taxas de juros praticadas ao consumidor e aos empresários. São taxas que, na grande maioria das vezes, são taxas proibitivas. Tá? As pessoas que já estão, que a grande maioria, com problemas junto aos bancos, elas devem procurar a orientação de um profissional na área financeira. Não necessariamente precisa ser um perito contábil, mas pode ser um profissional da área financeira, um executivo de finanças, ou uma pessoa que tenha formação na área financeira, um contador, um economista ou até mesmo um administrador. Desde que o profissional tenha especialização na área financeira, ele vai ter condições de orientar se você está sendo vítima de alguma situação abusiva por parte dos bancos.
A gente tem por hábito, muitas vezes, achar que os bancos não praticam ilegalidades, que os bancos seriam algo imaculado. Não é verdade. Existem bancos que trabalham de uma maneira correta e existem bancos que não trabalham. Eu não posso aqui declinar nomes, mas nós vivemos o dia a dia, eu como auxiliar, profissional de confiança de diversos juízes no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente se depara diariamente com abusividades e ilegalidades cometidas pelos bancos. Os bancos sabem que menos de 3% das pessoas que tomam empréstimo recorrem ao Poder Judiciário. E por conta desse baixo índice das pessoas não buscar o judiciário por desconhecimento, por medo de retaliação, e entre tantos outros motivos, eles usam e abusam dessa situação. Então a maioria acaba pagando aquilo que o banco está pedindo, entende que o acordo que está sendo firmado pode ser vantajoso e o gerente tende a vender desta maneira ao consumidor e acaba pagando muito mais do que efetivamente ele deve. Tá? Então esse é o nosso dia a dia dentro do judiciário, a gente refaz essas contas, mostra para o juiz, olha, isso aqui estava no contrato, isso aqui não estava no contrato. Uma coisa muito comum, por exemplo, em empréstimos consignados, que você, Elizabeth, mencionou, é as renegociações. Essas renegociações são extremamente lesivas ao consumidor. Por quê? Existe uma súmula, que é a súmula 286 do STJ, as pessoas depois podem procurar lá na internet e vão ver que o judiciário ofereceu um instrumento muito importante para que essas renegociações elas sejam ignoradas e mantidas a cédula original. Por que eu falo isso? Quando você faz a renegociação, o banco, de forma ardilosa, ele incorpora ao principal os juros cobrados anteriormente. Então ele transforma os juros em principal. Não deixa de ser uma capitalização dos juros ou o que a gente chama popularmente como juros sobre juros. E a sua dívida começa a crescer de forma exponencial. Isso tem um efeito extremamente negativo para o consumidor. Uma outra coisa que eu gostaria, se você me permite, Elizabeth, é falar sobre o SAC, rapidamente, que é o sistema de amortização constante muito utilizado pelos bancos nos financiamentos imobiliários. Antigamente se utilizava o sistema de amortização francês, também conhecido como Price, só que os bancos começaram a ter derrotas nos tribunais de forma sucessiva e diante disso optou por migrar para o SAC sob a falsa alegação que é juros simples. O SAC não é um sistema de amortização que trabalha no regime de juros simples. Nós, peritos contábeis, temos um consenso que existe uma antecipação dos juros remuneratórios à frente do período que o capital é emprestado. E sabe como você pode observar isso? Você não precisa ser nenhum expert na área contábil ou financeira. Eu tenho certeza que muitos dos seus internautas que fizeram financiamento imobiliário observam que estão pagando prestações e não veem o seu saldo devedor baixar na mesma proporção. Tá? Essa anomalia que você percebe como consumidor é o que nós, peritos, apontamos como uma abusividade, uma onerosidade excessiva ao tomador do empréstimo. Olha, e essa informação sua é extremamente valiosa e realmente necessária. Eu compreendo desta forma e é óbvio que nós vamos ter que continuar dialogando e provavelmente será tema da sua palestra com exposição mais dirigida a outros públicos que vão estar vendo como o senhor vai demonstrar isso efetivamente. E é uma das pautas que estou muito contente que vamos colocar junto à falta de acesso à justiça, né, e os abusos que estão acontecendo, que a população, as pessoas menos experienciadas, formadas na vida, estão sendo lesadas. Então, é um direito de consumidores e é uma obrigação de todos os ramos do judiciário, das advocacias e do próprio Estado, proteger a cidadania. Bom, eu soube que o senhor faz palestras e então, assim, que tal explicar para que público, onde se pode contratar essas suas palestras? Elizabeth, obrigado pela oportunidade de estar divulgando. As palestras podem ser contactadas através da minha assessoria
Se me permite, eu vou declinar o meu site, que é o www.pericia-contábil, é o tracinho, não é o underline, contábil.com, tá? Lá você tem o nosso canal de comunicação com os consumidores e, através da minha assessoria, pode estar recebendo informações mais detalhadas sobre as palestras que nós proferimos sobre mercado financeiro, sobre o sistema bancário, sobre o trabalho da perícia contábil, que também não é só restrito na área financeira, mas também na área empresarial, familiar, civil e tantos outros que nós atuamos, tá? Convido a todos os internautas que contem com o judiciário, tá? Eu sei que existe uma imagem muito ruim ainda, que o judiciário é muito lento, mas há um trabalho muito sério sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça. O processo de digitalização dos processos tem tornado estes mais céleres e nós, peritos, como auxiliares dos juízes, temos nos empenhado cada vez mais para que a justiça se estabeleça. É um trabalho árduo pela frente, mas é o que nós temos a fazer. A questão sempre assim é o preventivo, né? Que faria com que houvesse um meio de acelerar o resultado, né? Eu acho que ainda não temos uma cultura, não foi orientado para ninguém que ela pode antecipar, digamos, oficialmente qualquer contenda, né, com um perito, de forma que ela vai reduzir esse tempo que ela já chega com a prova de alguém que oficialmente pode já expor ao juiz: olha, eu não estou aqui querendo enriquecer ilicitamente, não estou aqui querendo dar golpe em ninguém, é o contrário. Olha aqui, fui lesado, né? Elizabeth, se você me permite até te interromper, mas isso é um ponto muito importante que você está colocando. As pessoas não devem se envergonhar de querer saber efetivamente o que elas devem, tá? Isso não existe absolutamente, embora a mídia muitas vezes queira colocar uma marca na pessoa, olha, caloteiro, coisa do gênero. Não, gente, por favor, recorra ao judicial, busquem os seus direitos. O brasileiro precisa aprender a recorrer aos seus direitos, a lei está aí para isso, tá? Como tudo, nada é fácil, é sempre uma briga, uma árvore, mas no final das contas eu posso assegurar, pela minha experiência, vale a pena para quem vai atrás dos seus direitos. Se estão dizendo que você tem nome sujo, prova que quem está te cobrando é que é sujo. Exatamente. Porque o nome sujo está atribuindo a você o lado errado, o golpe dele, né? Quem dá golpe é aquele que é sujo, eu acho, no meu modo de entender, simplesmente para as pessoas poderem entender de forma simples também. Tá? Também, doutor, eu acho que é importante a gente entender, é caro, vamos imaginar assim, a pessoa vai contratar uma perícia, é muito caro, ela parcela, tem acesso fácil a uma perícia? Elizabeth, às vezes as pessoas têm o hábito de julgar o preço pela vitrine, né? Ou pelo nome. Certo. A perícia contábil é quase um trabalho de sacerdote, porque a gente ganha muito pouco. Então isso é um ponto de alívio para as pessoas que virem a recorrer ao judiciário e aos peritos contábeis. Se alguém está assistindo aqui e pensa em ser perito, não pense em ganhar dinheiro nessa área. Você não ganha dinheiro, pelo contrário, você ajuda muita gente, mas dá para você viver, mas não ficar rico. Então a perícia ela é acessível à população. Importante também se destacar que quando a pessoa recorre à justiça gratuita e obtém o benefício, o perito ele não é pago pelas partes, ele é remunerado pela defensoria pública. A pessoa não tem que pagar por isso, quem paga é o Estado, tá? Então é uma informação importante. As pessoas que não têm condições de pagar as custas processuais recorre pleiteia ao juiz a justiça gratuita e, uma vez concedida, ele não paga a perícia. Quanto à perícia particular, os números são sempre proporcionais aos êxitos, ao resultado que a pessoa vai lograr ou vai ser beneficiada, tá? Então, são números bastante compatíveis, isso que eu posso dizer. Que a pessoa não tem que se assustar muitas vezes, né? Pensa, eu vi por mim mesma, como exemplo, né? Eu precisava contratar perícias de área de saúde. E teve pessoas, sim, que me apresentaram valores altíssimos. Para o meu modo de ver, 5 mil. Ele pode estar valendo tudo isso, mas em contrapartida no mercado eu encontrei profissionais com o mesmo nível, com a mesma possibilidade de passar a informação que era necessária, sem estar nesse
nessa faixa né, de valor, porque estava num bairro mais simples, era mais acolhedor. Né? Então tudo isso também a gente tem que estimular as pessoas à procura da perícia antecipada para também ter a celeridade do seu processo, né, parar essa situação na vida delas. Olha, eu adorei conversar com o senhor outra vez e estou muito feliz que o senhor estará conosco na palestra do nosso próximo evento. Essa nossa edição número 200 está em festa, então, com essa sua participação, né, trazendo essa informação tão valiosa, acredito que os homens gostaram bastante de saber, né, vão passar para os seus filhos, seus amigos, né, a família, e aqui está, então, esse profissional à disposição para dialogar com vocês também. Façam um grupo, vamos trabalhar, fazer perguntas, né? E enquanto pergunta, não, né, está sendo esclarecido. Né? Então, suas despedidas para nós e o nosso agradecimento. Elizabeth, mais uma vez agradeço pelo espaço aberto, espero ter ajudado um pouco e volto a repetir. Conte com o Poder Judiciário, conte com os profissionais peritos contábeis, nós somos auxiliares do juiz, profissionais de confiança e queremos que a justiça se estabeleça no país. Então, por favor, contem com a gente. Muito obrigado. Então, nós agradecemos muito a sua participação mais uma vez. Gente querida, gostaram? Aprenderam bastante? Homens? Então foi uma maravilha estarmos aqui com vocês, vendo esse trabalho espetacular, apresentado com tanta seriedade, tá? Muito obrigada a todos, um grande abraço, mulheres que espiaram, aprenderam também. Até a próxima edição.